Que o Brasil é o país do futebol, nós já sabemos. Mas você sabia que ele é muito mais do que uma paixão nacional? Ele também é um excelente campo de atuação para profissionais de educação física e em diferentes cargos. Eu sou Amanda Macedo, você está no Fala Tuiuti e aqui no estúdio comigo a professora Mariana Folhato e os nossos alunos Eduardo Epitácio Marcílio e Henrique Antunes Meliciano. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Fala Tuiuti. Olá, Amanda. Olá, tudo bem, Amanda? Tudo bem? Certo. Professora, vamos começar com a senhora. Quais são as funções que um profissional de educação física pode desempenhar no mundo do futebol? Dentro do campo de futebol, a gente tem o profissional atuando tanto na parte da preparação física, quanto na parte da preparação técnica, né? Preparação de goleiros também. Então, isso acaba sendo uma das funções que a gente consegue exercer dentro de campo. Meninos, vocês fiquem à vontade para complementar a professora. Esqueçam um pouquinho que ela é professora e podem ir complementando, tá bom? E eu queria entender um pouquinho o quanto que um preparador físico, por exemplo, né, ao estar ali fazendo parte da equipe de um time de futebol, o quanto ele precisa saber e entender da tática de jogo. Bom, da tática de jogo, depende muito do clube onde ele trabalha. As especificidades do clube, a ideia do treinador. Então, por exemplo, um treinador que gosta de jogar no contra-ataque. O time joga um bloco mais baixo, então a gente precisa de pontas, de atacantes velocistas. Então, o preparador físico, sabendo disso, tem que treinar os pontas, os atacantes, esses tiros em velocidade, sprints, tiros de 20 metros, 30, que é o que ocorre nos jogos, no campo. Então, o preparador físico precisa saber como a equipe joga, como o treinador gosta de jogar, para montar a periodização, o treinamento individual de cada atleta, ou do grupo também. Cada jogador vai ter um treinamento de acordo com a posição, com a função dele na tática do jogo. Seria Isso, mais ou menos isso. exatamente. Uhum. Isso. A gente tem hoje um acompanhamento, um scouting físico que é feito, né, pelos atletas. Então, hoje em dia, a tecnologia permite que a gente coloque um GPS em cada um dos atletas. E esse GPS ele detecta, inclusive, a quantidade de tiros que esse atleta tem que dar durante um jogo, fora todo o deslocamento que ele tem em campo, né? Então, isso eu acho que a gente consegue ver bem nos jogos hoje em dia, o que a gente consegue, quem acompanha o futebol na televisão, né? Então, normalmente nos intervalos eles colocam, inclusive, um pouquinho do scouting e soltam os locais de deslocamento. Por exemplo, eles pegam um atacante e eles vão verificar no campo inteiro aonde foi que esse atacante se deslocou durante todo aquele tempo. E aí esses dados eles são passados diretamente para os preparadores físicos. Então, normalmente os preparadores físicos preparam o atleta com um percentual além daquilo que ele necessita no jogo, para ele conseguir terminar o jogo o mais inteiro possível, assim. A tecnologia ajudando um pouquinho. Bastante. Hoje em dia, totalmente, porque na maioria dos clubes profissionais, todos já contam com um GPS desde as categorias de base até o profissional. Então, o que muita gente vê, que os jogadores usam um top, é para segurar um GPS que está atrás. Olha. Então, a maioria dos GPS dos profissionais são esse top, ou é uma fitinha que fica abaixo do peito aqui, com um reloginho aqui, que já manda todos os dados direto para um computador, para o fisioterapeuta, fisiologista, direto para o clube. Legal. Então, a tecnologia está bem dentro, hoje em dia, do futebol. Eu queria conhecer um pouquinho mais, então, de vocês, os nossos alunos. Queria que vocês contassem, então, em que área do futebol vocês estão atuando e por que vocês decidiram para o campo do futebol. Eu sempre gostei de futebol. Além de eu ter jogado em categoria de bases, eu sempre tive uma referência, por causa da minha família, o meu pai sempre me incentivou a entrar em jogos, e isso me incentivou bastante, até comecei o curso para trabalhar com futebol, e atualmente agora estou trabalhando como preparador de goleiro, e graças ao estágio que eu fiz na Tuiuti, que me abriu as portas para o clube, e
e é uma área que eu gosto muito, me identifico bastante com ela. Quanto que a graduação de Educação Física aqui da Tuiuti te auxiliou e te auxilia, né? Você está no último período, para exercer sua função como preparador de goleiros? Então, a faculdade ela me auxiliou bastante em questões das matérias de cinesiologia, fisiologia, anatomia humana, na parte de periodizações. E com essas matérias eu consigo saber a intensidade dos treinamentos, saber os movimentos que precisa ser trabalhado, a musculatura que precisa ser fortalecida, e você tem uma ampla visão da leitura de jogo e o que o meu atleta precisa para ele ter resultados. E a faculdade, com o estágio, ela me abriu essa porta para que eu conseguisse trabalhar na área que eu estou hoje. Legal. E você, conta um pouquinho. Bom, eu também iniciei no futebol nas categorias de base, passei por todas as categorias de base com o sonho de ser jogador. E no meu último ano de categorias de base eu já iniciei o estudo aqui na Tuiuti. Então eu estava no meu último ano no sub-17 já fazendo a faculdade aqui, o curso de Educação Física. E no final desse primeiro ano eu parei de jogar e foquei completamente na faculdade, porque eu ainda estava levando as duas ali junto para ver qual que dava certo. E quando eu decidi parar de jogar, eu já tinha na minha cabeça que eu queria trabalhar com futebol e queria ser treinador. Queria estar na parte técnica, ali na área técnica, ser treinador. Mas agora, nesse ano, que eu estou fazendo as disciplinas de estágio, no clube onde eu estou hoje, eu iniciei de uma forma de aquele estagiário que faz o que precisa. Então, se precisar ser treinador, vai ser treinador. Se precisar um pouco de ajuda ali, auxílio na parte física, ajuda lá. Treinador de goleiros também. Então, eu fiquei uns 3 meses nessa área, assim, aprendendo um pouco de cada coisa. E, a partir desse ano, eu já entrei diretamente na área da preparação física, que é o que eu trabalho hoje. Eu sou auxiliar da preparação física do Clube Desportivo Paranaense, que é onde eu trabalho. Então, eu já estou, desde o começo do ano, diretamente ligado na preparação física do clube. E eu me encontrei nessa área. Hoje, às vezes, precisa que eu dê um treino na parte técnica. Eu não gosto tanto quanto dar a minha parte, né, a parte física para os atletas. E já me abriu outras portas também. Então, eu sabendo disso, que eu preferi essa área, eu já busquei outros cursos, outros estudos, aprendizagem mais ampla sobre, né, essa parte do futebol, para já cada vez mais estar inserido. Legal, boa sorte na carreira de vocês. Professora, conta um pouquinho para a gente sobre as disciplinas que tem no curso que auxiliam aí na preparação física. Então, Amanda, a gente tem bastante disciplina que vai lidar com a parte do desenvolvimento das capacidades físicas. Então, a gente tem na nossa grade curricular uma disciplina que é a fisiologia humana e depois eles têm uma outra que é a fisiologia do exercício. Essas fisiologias elas não direcionam especificamente para uma modalidade esportiva ou para outra, mas acaba que auxilia eles no conhecimento do desenvolvimento dessas habilidades e capacidades do ser humano, né, de uma maneira geral. A gente tem outras disciplinas que vão auxiliar eles mais ou menos nesse suporte até do psicológico de um treinador, ou do psicológico lidar com grupos, né? Então, que é a psicologia esportiva. Nós temos disciplinas como cinesiologia e a biomecânica, né? Onde eles vão aprender a interpretar o gesto técnico, saber quais músculos estão envolvidos em cada um daqueles gestos que estão sendo desenvolvidos, os possíveis mecanismos de lesão, até a fim de evitar que essa lesão aconteça nos gramados. E aí a gente tem as disciplinas específicas do esporte, né? No nosso caso aqui, do futebol, né? Por onde, e aí eles vivenciam, durante 6 meses, especificamente, então, a aplicabilidade dessas outras disciplinas dentro do contexto do futebol, desde a parte da iniciação esportiva, né? Até a parte de rendimento mesmo. Então, eles têm outras disciplinas que onde eles vão aprender a fazer a questão de periodização de treinamento, tal. Então,
Acredito que essas sejam as principais disciplinas que estão envolvidas aí com a parte do profissional, né, que a gente vai pensar num treinador, num preparador físico, num preparador de goleiros. Eu tenho agora uma pergunta meio polêmica para vocês, e eu vou deixar aberta para os três responderem, um complementando o outro. Recentemente, o time do Real Madrid foi envolvido aí, talvez, numa polêmica ou não, vocês vão me dizer. Mas alegam que ele conquistou a Champions League muito por conta do seu preparador físico. O quanto isso é real ou não? O quanto um time pode vencer um campeonato por conta da sua preparação física? Bom, eu acho que sim, é muito real. Porque nessa última Champions o Real Madrid venceu muito dos jogos nos minutos finais. Isso significa que a maioria dos seus jogadores ainda estava bem fisicamente para aguentar o final da partida, buscar o gol de empate, o gol da virada, enquanto o seu adversário não mais. Então, isso favoreceu eles a buscar o título, né? Então, eu concordo com essa pergunta, que faz total diferença. A gente tem, né, no histórico da evolução do esporte, um momento bem marcante, que foi com a seleção holandesa, no famoso carrossel holandês, e ele foi determinante para que os olhos se abrissem para a questão da preparação física, assim, né? Então, até aquele momento, vivia-se um futebol onde o atleta ele era orientado a ficar numa única posição e prevalecer num local específico do campo. E essa seleção, de alguma forma, ela surpreendeu, trazendo para a gente a questão da polivalência dos atletas, então ocupar mais do que um lugar no campo, né? E nessa questão, e a questão física era uma seleção que todos atacavam e todos defendiam, né? Então a questão da preparação física veio de uma forma a brilhantar, assim, e amparar, vamos dizer assim, a parte da preparação tática. Então, eles conseguiam atuar de uma maneira mais eficiente, com todo o time atacando e todo o time defendendo. Quer dizer, não existiam lacunas entre defesa e ataque naquele momento, né? E aí isso alertou, de uma maneira assim, todas as outras equipes que começaram a prestar mais atenção nessa questão da preparação física. Aí eu concordo também com o Henrique, quando ele traz essa informação de que a seleção que vence, né, uma equipe que vence sempre com uma... No final? No final dos jogos, porque algum condicionamento a mais eles estão tendo, sim. Né? E a preparação física, inclusive, quanto mais preparado fisicamente, eu não sei os dados fisiológicos sobre isso, mas a tua capacidade mental de desenvolver ações dentro do campo... Isso que eu ia falar, não só a preparação física de corpo, mas também a cabeça do atleta, a mentalidade, a filosofia de jogo deles tem que estar muito clara na cabeça. Então, de vencer, querer vencer até o final, eles têm que estar com a cabeça preparada também. Isso. Quanto mais cansado, eu penso, quanto mais cansado e exausto a gente está, menor a capacidade de raciocínio. Sim, isso né? é verdade. Então, a gente sente, então né, nesse todos os sentido, dias. uma equipe que está mais preparada fisicamente, que consegue levar o jogo de uma maneira mais ativa, vamos dizer assim, até o final, com certeza sai com vantagem. Legal, pessoal. Aqui no Fala Tuiuti, a gente tem um quadro que se chama Mitos e Verdades. Então, eu vou fazer algumas afirmações e vocês três entram num consenso se é mito ou se é verdade. Não vão brigar, por favor. Vamos lá, vamos tentar. O profissional de educação física só pode ser professor em colégios e academias. Mito, né? Mito. Todos de acordo. Mito. A carreira de um profissional de educação física no futebol é tão curta quanto dos jogadores. Mito, né? Eu acho que é mito. Também concordo. Você não acha, né? A gente tem que ter certeza. Não é mito. É mito. A gente tem hoje que a vida útil, tirando um ou outro atleta, né, que acaba se destacando no cenário nacional, e a gente teve, acho que foi o Zé Roberto, 42 que anos. chegou a 42 anos ainda com uma forma física excelente, jogando tal, mas isso não é algo que a gente vê com muita frequência, algo não. fora da linha. Bem fora da linha. Então, Bem. E as lesões acabam acometendo os atletas numa velocidade
muito maior do que acometem os treinadores, assim. Penso, se o treinador tem alguma lesão, às vezes é uma lesão mais psicológica, né, do que de uma pressão tal externa, mas os jogadores acabam saindo dos gramados um pouco antes em função de lesões físicas, né? Então, acredito que a vida útil Atrapalha bastante a vida do jogador. dele acaba sendo mais curto que o do treinador, sim. Então, tá. A terceira e última afirmação, ela é um pouquinho para a professora, mas eu acho interessante a gente escutar os meninos também. Então, vamos lá. O futebol ainda é preconceituoso com as mulheres. Ainda é. Eu acho que é uma verdade. Sim, verdade. Eu acho que é uma verdade. A gente consegue ver bem isso no cenário, até na questão das transmissões dos jogos, assim, né? O quanto é aberto para o masculino, né? E a gente sabe que tem muito jogo feminino acontecendo também e o quanto é fechado para o feminino nesse sentido. Questão de patrocínio, questão de salários, né? Eu sou de uma época que não se vivia de futebol. O feminino, né? Fui atleta durante muitos anos, mas o feminino a gente não vivia de futebol. O máximo que você fazia era não pagar a passagem e alimentação, né? Diferente do que já acontece com o masculino há anos, né? Então os meninos já vivem de futebol durante muitos anos. As categorias de base já sustentam famílias inteiras se o atleta ele é um atleta de destaque, diferente do que acontece no feminino. Então a gente tem um cenário que está se abrindo, né? A gente tem um horizonte promissor, acredito eu. Tivemos atletas excelentes que conseguiram levar o nome do nosso país para fora, né? Tá aí o exemplo da Marta, né? Sim. Que até hoje é um destaque. Mas a gente ainda tem muito o que caminhar para chegar nossa, assim, ó, no mínimo do que acontece com o masculino. Querem complementar, meninos? Hoje em dia está muito maior essa ascensão do futebol feminino, está crescendo. Aqui no Paraná, a gente já tem clubes como Atlético, Coritiba, Toledo, Rio Branco. Todos já têm uma equipe feminina. Alguns ainda só com um profissional, outros com um sub-19, um profissional ali para auxiliar. Mas ainda está muito no começo. Tipo, andando a passos curtos, eu acho. Isso. O futebol feminino está muito inferior em vista do masculino. E tem que melhorar muito para ainda chegar próximo ali. E, além do futebol feminino em si, a colocação de profissionais mulheres em equipes masculinas também, né? Eu, pelo menos, desconheço uma preparadora física num time masculino. Presidente como dirigente, a gente teve a primeira agora no Palmeiras, né? Então, até essa inserção também tá mais lenta, né? Isso. Mas vem se quebrando. E Sim, isso já é um sem ponto dúvida. positivo, né? O espaço conquistado, dificilmente a gente vai conseguir regredir. Então, é daí para frente. Agora, quantos anos mais vamos demorar para chegar, se é que um dia chegaremos à altura do masculino, assim, em termos de aceitação? É uma pergunta que fica. É uma pergunta que fica mesmo. Então, é com essa pergunta que eu encerro, infelizmente, o episódio de hoje. Nosso tempo é curtinho. Queria agradecer muito a presença de vocês três e deixar aí o espaço aberto para uma mensagem final de vocês. Vamos lá? Obrigado, primeiramente, pelo convite de estar participando aqui. Fiquei muito honrado, né? Prazer é nosso. Fazer 4 anos aqui na faculdade, já terminando, né, o ciclo. E muito feliz pelo convite. Obrigado e boa sorte para todos na caminhada. E volte sempre. Obrigado, claro. Queria agradecer também à faculdade, à professora, a vocês, por disponibilizar esse tempo aí para a gente estar nesse bate-papo aqui. E fico muito feliz com o curso e com todo o sustento que a faculdade deu para nós. E boa sorte para nós na nossa profissão. Tenho Obrigado. certeza que será uma carreira de sucesso, né, professora? Com certeza absoluta. Alunos excelentes, né? Assim como grande parte do corpo docente, do corpo discente que nós temos aqui na universidade. Eu sou suspeita para falar desses dois. A gente tem uma caminhada longa, assim, né, também de professor e aluno, numa relação que a gente tem. E a gente culminou agora fechando com essa questão dos estágios que eles estão fazendo e do trabalho de conclusão de curso deles também tem envolvimento com essa questão do futebol, né? Então, dizer para eles que eles saem nesse momento como alunos, né, mas que a universidade está sempre com as portas abertas para recebê-los, daí como colegas de profissão, também Sim. buscando sempre contribuir conosco.
E é isso. Esse foi o Fala Tuiuti de hoje. Se você tem uma sugestão de pauta, envie um e-mail para imprensa@utp.br. Esse podcast é um canal de comunicação da Universidade Tuiuti do Paraná. Apresentação, Amanda Macedo. Roteiro e produção, Sidney Neto. Identidade visual, Leandro Padilha. Edição, Edson Vaz, o Rochinha, e Marcelo de Paula Reis. Finalização, Laboratório de Som e Imagem da Tuiuti. Até a próxima, pessoal!